E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre todos os livros que eu comprei em 2025, que eu comprei eu ganhei, na verdade. A pilha tá aqui do lado, eu contei agora, eu não sabia quantos livros eram, mas são 14 e envolvem 4 livros que eu ganhei no final do ano passado, em dezembro. Porque assim, dezembro e janeiro é quase a mesma coisa, né? Muito similar. E são livros que eu não li nenhum Eu acho que eu não li nenhum, na verdade. Eu acredito que não, nenhum desses 4. Então eu acabei colocando nessa lista também. São livros que alguns deles eu já li, a maioria não. Muitos deles eu sei a sinopse e eu gostaria de mostrar pra vocês, porque ano passado eu fiz um vídeo bem similar e eu gostei de fazer esse vídeo, mas foi um vídeo que eu fiz no final do ano e quando chegar no final de 2025, eu provavelmente vou fazer um vídeo similar mostrando tudo que eu comprei no ano inteiro, eu ganhei, e comentando sobre as leituras, mas eu gostaria de fazer um agora mais ou menos na metade do ano. Não era exatamente esse vídeo que eu iria colocar nessa semana, eu queria fazer um vídeo com todas as leituras que eu fiz no ano até agora, só que eu não consegui separar tudo direitinho pra gravar. Então eu vou gravar esse aqui que vai ser um pouco mais rápido. Espero não me alongar demais explicando sobre alguns deles, porque alguns eu tenho talvez um pouco mais pra falar do que outros, mas eu espero ser um pouco prático em relação a esse vídeo para que ele não fique muito comprido. Antes de começar o vídeo, só gostaria de pedir para que se vocês forem comprar qualquer um desses livros, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. Comprando por ele, o preço não muda em nada para vocês, eu recebo uma pequena comissão. Não deixem de curtir o vídeo, deixar algum comentário sobre qualquer um desses livros ou sobre qualquer um outro que vocês acham que seria interessante que eu pudesse ler ao longo desse ano. E também me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros. Para começar, eu vou tirar essa pilha e dividir ela em duas, porque senão eles ainda vão cair. Eu tenho alguns livros, inclusive, aqui, tem 4 que são de um autor, outros 2 que são de outro, e o restante acho que é, tipo, cada livro é de um autor diferente. Mas eu vou começar com os 2 primeiros, que são da mesma autora, que é a Joan Didion. Eu comprei em capas diferentes, tipo, no geral ela está sendo publicada com essas capas pela HarperCollins, mas acho que a capa antiga do Noites Azuis era esse aqui. Então eu comprei esse aqui na capa nova, que é o Ano do Pensamento Mágico, que eu já li, gostei muito, e eu comprei o Noites Azuis nessa capa antiga, que eu não gosto tanto, mas o preço estava bem melhor, estava tipo metade do preço do valor da capa nova, então eu acabei comprando nessa capa. Eu gostei muito da minha experiência de leitura com o Ano do Pensamento Mágico, que é um livro que ela vai falar sobre o primeiro ano do falecimento do marido dela. Então vai descrever todo o período de luto, como é que isso aconteceu, conta sobre a história dela também, ela vai voltando um pouco no tempo, mas é uma espécie de um diário que ela vai mantendo ao longo de um ano inteiro, desse primeiro ano do falecimento do marido, e um ano e meio depois, mais ou menos, a filha dela morre, então ela faz uma espécie de um diário, só que eu acho que dessa vez não é em relação a um ano, eu acho que é durante um período, sobre a vida da filha. Eu comecei a ler esse aqui, só que esse aqui eu só li uns 3 capítulos, parei e decidi voltar mais pra frente. Quero ver se consigo começar de volta essa semana, porque eu já tô terminando um outro livro, inclusive dessa lista, e eu quero poder ler esse aqui porque eu gostei muito do Ano do Pensamento Mágico, acho que é uma excelente leitura, é um livro que flui muito bem, e por mais que comente sobre o luto, não é um livro pesado, é um livro legal de se ler, é um livro que ela fala muito sobre a vida, ela discorre sobre muitas coisas, sobre a trajetória dela com o marido. Eu marquei algumas passagens que eu achei interessantes e eu gostei muito da leitura desse e estou animado em fazer a leitura desse aqui. Os 2 livros têm tamanhos bem similares, tipo 200 páginas, só que esse aqui acho que até parece um pouquinho maior porque ele é capa dura e é um pouco mais grosso por causa do papel, mas eles são livros que parecem... Esse aqui é muito bom e esse aqui parece ser bem legal também. Espero conseguir ler esse aqui em breve. O terceiro livro é A Maravilhosa Terra dos Snergs, eu acho que é assim que fala, que também é da HarperCollins. Eles publicam nessa coleção que ela vem tipo com uma parte de tecido aqui do lado, pelo menos esse aqui que eu tenho é de tecido. Eu não sei se todos respeitam isso, mas esse que eu tenho ele é de tecido, tanto na parte da lateral quanto atrás. A capa ela é tipo macia e tem essa letra meio metalizada, uma capa bem bonitinha e é uma coleção de livros que a HarperCollins está trazendo para recuperar clássicos de literatura de fantasia que acabaram sendo um pouco esquecidos, deixados de lado. Pelo que está escrito nesse encartezinho que vem junto com o livro, ele influenciou o Tolkien a escrever o Hobbit, então supostamente talvez esses Snergs sejam similares aos Hobbits, eu não sei. Esse é um livro que eu comecei, e quando eu falo que eu comecei, quer dizer que eu só comecei a ler a primeira página, não fui mais do que isso, porque eu fiquei, não tô muito afim de ler isso no momento, mas é um livro que eu tenho interesse, que eu quero ler ao longo desse ano, eu acho que vai ser de boa de ler, porque ele não é muito grande, e ele é muito bonitinho por dentro, deixa eu mostrar pra vocês como é que é a edição. Ela tem algumas ilustrações que eu achei que são bem bonitinhas, então se você tem filhos pequenos, ou sobrinho,
alguma coisa assim, Irmãos. Talvez seja um livro legal de ler com criança, eu acredito, porque O Hobbit é um livro que foi feito para crianças, talvez não crianças tão pequenas, né, tipo 4 ou 5 anos, mas uma criança talvez de uns 10 anos, e ele tem várias ilustrações bem bonitinhas, e acho que todos os livros dessa coleção têm isso. Parece uma coleção interessante, esse aqui é o único que eu tenho, mas parece um livro bom. Continuando, o quarto livro eu também li. O que acontece? Estava tendo uma promoção na livraria aqui da minha cidade, numa livraria do shopping, que os livros de uma mesa estavam todos por uns R$30 ou 25, acho que era 30. E eu acabei comprando esse livro da Taylor Jenkins Reid, chamado Em Outra Vida Talvez, que, assim, a premissa é legal, mas eu não gostei do livro, e foi uma tentativa de ver qual era dessa autora que muitas pessoas falam. Não tem interesse nos outros títulos dela, mas esse aqui, a sinopse, por um acaso, parecia interessante. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam dos títulos dela, e assim, legal, mas pra mim não funcionou. Mas esse livro vai falar sobre o quê? É uma mulher que ela é meio que criada pela família da melhor amiga, porque os pais e a irmã vão morar em Londres, porque a irmã vai dançar balé, ou algo assim. Ela é criada pela família dessa melhor amiga, daí ela vai pra faculdade, daí ela se muda pra Nova York, e daí, em algum momento da vida adulta dela, acontece um negócio lá e ela vai voltar pra morar na Califórnia. Ela acaba reencontrando a família da amiga, vai morar meio que na casa da amiga de favor, e ela reencontra o namorado de adolescência / vida adulta, assim, do início da faculdade dela. E durante esse jantar, ela tem que decidir entre ficar um pouco mais no jantar com o rapaz, e para eles poderem conversar, ou ir embora com a amiga. E a partir dessa decisão vão acontecer duas histórias. A história que ela fica com a amiga e vai embora, e o que vai acontecer a partir disso, e a história que, se ela tivesse ficado aquela noite conversado com o rapaz, o que teria acontecido. A ideia é legal, mas eu achei a história meio sem graça. Ela vai pulando entre esses dois pontos. Não achei muito bem escrita, não é nada assim super interessante, pelo menos pra mim. Então é um livro que pra mim não funcionou muito bem, quem sabe pra vocês funcione, mas eu achei bem mais ou menos, não é muito meu estilo de livro, mas a ideia é legal e assim, acho que é um livro mediano, pra mim não é muito mais do que isso. E esse aqui eu também consegui ler, então até o momento dos 4 eu li 2. Continuando, esse livro aqui eu tirei daquela listagem dos 100 melhores livros do New York Times. Esse livro ele estava tanto na listagem dos críticos quanto na listagem dos leitores, que é o Wolf Hall, da Hilary Mantel. É uma espécie de uma história que vai acompanhar o Henrique VIII, mas mais ou menos. O Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Porque vai acompanhar esse moço, que o nome dele é Thomas Cromwell, que ele seria, acho que era o secretário do rei Henrique VIII, que foi responsável pela cisão do Reino Unido, né, da coroa britânica com a Igreja Católica, a formação da Igreja Anglicana, o divórcio dele com a Ana Bolena, eu acho que foi essa Ana Bolena, e parece muito interessante, é uma trilogia, eu consegui comprar só o primeiro, esse aqui eu ainda não li, ele é publicado aqui no país pela Todavia, que é uma editora que eu nunca tinha tido livros até esse ano eu acabei comprando 2 livros dessa editora, e não li nenhum deles até o momento. Por dentro, ele tem uma letra que não é muito grande, também não é muito pequena, mas vai ser um livro que vai demorar um bocado para ler, talvez, não sei. Ele tem umas 500 e poucas páginas, é uma espécie de um romance histórico, então talvez seja um pouco mais demorado, mas estou bastante interessado em ler esse aqui. Continuando com o outro livro da Todavia, é Os 12 Césares, da Mary Beard, que é um livro de uma autora que não exatamente eu queria comprar esse, eu comprei esse porque estava com um preço interessante, a premissa dele parecia legal, mas já tem algum tempo que eu queria comprar algum livro dessa mulher, que é uma historiadora. O que fala aqui atrás sobre ela é que ela nasceu na Inglaterra em 55 e é uma das mais importantes e renomadas classicistas da atualidade. Especialista em história romana e arte, é professora na Universidade de Cambridge e ela escreveu, aqui atrás falo, esse livro que eu conhecia dela, que é o SPQR, uma história da Roma Antiga. Esse livro parece legal, vai discorrer sobre essas imagens de poder que nós temos impressas até hoje em camisetas, em capas de álbuns, que estão na TV, que são símbolos de poder e que nós muitas vezes não sabemos muito sobre essas figuras. É um livro com figuras coloridas, o que faz sentido, já que é um livro que vai falar sobre imagens e vai comentar principalmente sobre esses, pelo menos pelo que eu entendi, né? Sobre esses primeiros 12 Césares que tem aqui na frente, que foram 12 governantes de Roma entre 48 a.C. até 96 depois de Cristo. Nem todos eles se chamavam César, mas eles têm essa nomenclatura. Parece um livro legal e eu espero que seja divertido. E esse aqui é o outro livro da Todavia, né, que eu comprei. Parecem boas edições, eu espero que sejam. Eu nunca tive outros livros da Todavia. E é uma editora que eu acabo não tendo muito contato, mas achei legal conseguir comprar alguns livros deles esse ano, porque é uma editora que tem alguns títulos que me interessam. Continuando, esses dois aqui eu vou mostrar juntos, mas não são do mesmo autor nem nada. Eu ganhei da minha amiga, tanto A Vida Secreta das Abelhas, que aqui atrás inclusive fala que é um livro que tem filme, nunca assisti, e o outro também tem filme, que é O Meu Pé de Laranja Lima. Eu nunca li nenhum dos dois, não são livros do mesmo autor, são livros pequenininhos, esse aqui é pela Paralela e esse outro aqui é pela Melhoramentos.
que são publicados aqui no país, e são livros que acho que vão mais para uma ideia de infanto-juvenil, que eu acho que vou conseguir ler esse ano, assim espero. Ela me deu no Natal do ano passado, eu acabei não lendo até agora, e são livros que ela gosta bastante, que ela sempre comenta comigo, e eu gostaria de ler pra gente poder conversar sobre eles, e assim, também uma forma de agradecimento, já que ela me deu o livro, que eu pudesse ler esses livros. Acho que isso deve acontecer ao longo desse ano. Tem alguns livros dessa lista que eu acredito que aconteça a leitura ao longo desse ano, outros vai ser um pouco mais complexo, mas esses dois eu acredito que eu consigo me comprometer. O que fala aqui até sobre esse livro aqui, que é A Vida Secreta das Abelhas, é que a menina ela é órfã de mãe, ela foge com a mulher que cuida dela, tipo a babá dela, e elas vão para uma outra cidade ou algo assim, onde elas são acolhidas por três irmãs. Aos poucos, Lily, que deve ser a protagonista, descobre o mundo mágico de abelhas, mel e Madonna Negra, que da outra vez que eu li a parte de trás eu também não sabia o que é Madonna Negra e continuo não sabendo. É uma história marcante sobre o poder feminino e o poder do amor. E quem escreve Meu Pé de Laranja Lima é o José Mauro de Vasconcelos. Ele foi publicado, eu nem sei quando, mas eu acho que ele não é tão antigo. O autor morreu em 84, mas eu não sei exatamente quando é que ele escreveu o livro. Ele já vendeu mais de 2 milhões de exemplares, mais 150 edições no Brasil e foi traduzido para 15 idiomas e publicado em 23 países. É um livro que acho que já teve novelas, talvez filmes. Parece legalzinho e eu sei que é um pouco triste, mas eu não sei muito além disso e também não quero saber antes de ler. Quero ter minha primeira experiência de contato com a história lendo mesmo e acho que vai ser uma boa experiência. Continuando, esse aqui eu estou quase no final, eu estou na página 114 e ele tem 150 páginas, que é do que eu falo quando falo de corrida. Está sendo uma experiência muito boa, meu primeiro contato com Murakami, e eu não tenho certeza se eu tenho interesse em ler a ficção do Murakami. Se vocês tiverem, assim, recomendações de livros que vocês acham que podem fazer meu gosto, de acordo com o que vocês veem eu falando no canal, por favor, deixem aqui nos comentários. Mas eu acredito que eu gostaria de ler mais do Murakami, mas em relação à não ficção dele. A ficção eu não sei, porque eu não sei nem sobre o que ele fala na ficção dele. Mas esse livro aqui é muito bom para você que tem interesse em correr, para você que não corre, para você que tem interesse em esportes. É um livro muito interessante a forma como ele vai descrevendo tanto a experiência dele de corrida, quanto a experiência dele com romances, escrevendo romances, a forma como ele fala sobre a vida dele, sobre o gosto musical dele e as músicas que acompanham ele durante as corridas. Teve alguns pedaços que eu marquei que eu achei muito interessantes. Tem um pedaço que eu gostei, inclusive, que eu quero ler para vocês, que ele fala o seguinte: um dos privilégios concedidos àqueles que evitaram morrer jovens é o direito abençoado de ficarem velhos. A honra do declínio físico está esperando e você precisa se acostumar com essa realidade. Competir contra o tempo não é importante. O que promete ser muito mais significativo para mim hoje é o quanto posso me divertir se consigo terminar os 42 quilômetros com um sentimento de contentamento. Apreciarei e valorizarei coisas que não podem ser expressas em números. Tentarei capturar um sentimento de orgulho que deriva de estar em um lugar ligeiramente diferente. Esse livro aqui, ele começa a escrever quando ele já tem, sei lá, uns 25 anos que ele está correndo, ele está na casa dos 50 anos, 55, e ele fala muito sobre isso do declínio físico, que é inevitável e que muitas vezes você tem tanto essa ideia de chegar num auge, que quando esse auge você não consegue mais ultrapassar ele, você acha que o que você está fazendo não é suficiente, e a ideia de desistir muitas vezes é mais interessante do que a ideia de continuar fazendo o seu melhor, mesmo que o seu melhor nunca vá ultrapassar o seu melhor de 2 ou 3 anos atrás. Então é muito legal, eu gosto muito da forma como ele escreve nesse livro, está sendo uma experiência muito interessante e com certeza é um livro que eu vou recomendar, eu acredito, e que eu vou querer reler, a não ser que nessa parte final ele escreva coisas que eu acho extremamente desinteressantes. Vai ser um livro que eu acho que eu vou revisitar ele em alguns outros momentos da minha vida. Continuando com o livro do King, que é A Longa Marcha. Esse livro é um livro que eu ganhei de um amigo meu. Eu nunca li nada do King, não sei se vou começar exatamente por esse livro, da Longa Marcha. Por algum motivo eu queria ler Misery, Louca Obsessão, Estranha Obsessão, alguma coisa assim que é o título do livro, mas eu queria que meu primeiro contato fosse com esse livro. Eu não sei se isso é inteligente ou não, porque meu contato com o King é zero em qualquer espécie, nem em livros, nem em adaptações, nunca tive nenhum contato. E o pouco que eu sei sobre esse livro é que ele é uma espécie de Jogos Vorazes na visão do King. Vai ser uma competição envolvendo jovens que eles não podem parar de andar, e eu acho que quando eles param, ou eles morrem, ou matam eles, alguma coisa assim. Não sei mais do que isso, e nem sei se isso que eu tô falando é exatamente a sinopse desse livro, mas eu consegui essa edição que esse meu amigo me deu. É bem tranquilinho por dentro, é um livro bem molinho, como costumam ser os paperbacks, e eu espero que a experiência de leitura seja interessante, mas esse aqui eu já não tenho certeza se eu vou ler esse ano.
O próximo eu também li, que é Amanhecer na Colheita, e como vocês estão vendo, eu não estou indo tão mal, estou conseguindo ler várias coisas. Amanhecer na Colheita, inclusive, ele vem com um marcador que é holográfico, que eu achava que a qualidade era melhor, mas é tipo de papel mesmo, não é plastificado nem nada. É uma história legal, mas eu não sei se as pessoas novas, assim, os jovens, vão querer muito entrar nas histórias de Jogos Vorazes hoje em dia, não sei se é algo que ainda chama tanto atenção, mas quando eu era adolescente, essa série fez muito sucesso, todo mundo acabou tendo algum tipo de contato da minha idade, por meio dos filmes, por meio dos livros, ou por meio dos dois. Eu gostei bastante da leitura desse aqui, acho que assim, já tem muitos anos que os livros originais saíram e talvez o interesse coletivo já tenha baixado bastante. A história é muito legal desse livro, eu acho que ela é bem construída, eu acho que é legal a gente ter esse ponto de vista dos Jogos Vorazes do Haymitch, que ele é a pessoa ali responsável tanto pelo Peeta quanto pela Katniss nos jogos deles, então a gente vai ver por que ele é tão amargurado, o que aconteceu com a vida dele e o que aconteceu nos jogos dele. Eu achei legal o livro, eu acredito que tá entre meus favoritos, mas não tenho certeza, porque eu meio que gosto da série como um todo, tirando o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que esse eu não gosto mesmo. Os outros eu acho que gosto todos na mesma medida, acho que são interessantes, e com certeza, pra mim, é a melhor distopia que eu já li, que eu tive contato. Talvez outras pessoas vão falar que tem outras séries de distopia que são melhores, mas das que eu tive contato, essa aqui foi a melhor, e eu acho que é um bom complemento à história, e com certeza o filme deve ser interessante, assim espero. E o filme acho que vai sair ano que vem, acho que vai ser um bom filme. Para finalizar, eu tenho 3 livros do Brandon Sanderson. O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês eu também já li, então eu acho que eu li bastante coisa até. Eu li 1, 2, 3, 4, quase 5 livros dessa lista, então não estou indo tão mal. Eu li Warbreaker, gostei. Esse livro ele tem algumas pequenas ilustrações. Eu vou mostrar a primeira para vocês, porque talvez essas ilustrações elas façam algum tipo disso. Talvez essas ilustrações acabem passando algum tipo de informação sobre o livro que seria interessante não saber. Então, a primeira, que é a cidade, acho que tem umas 5 ou 6 ilustrações e ele vem com um marcador também. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não sei se todas as edições estão vindo, mas a que eu comprei veio. É um marcador que não tem nada demais, tem só essa fotinha na frente, essa aqui na parte de trás e uma frase falando: cada homem é um herói da própria história. Eu gostei do livro, eu gostei da história, eu acho que é uma história interessante. A gente vai acompanhar essa cidade que tem esses deuses que eles não podem morrer, basicamente, eles só morrem quando eles decidem fazer alguma coisa para a população, então é bem assim, as pessoas vão lá todos os dias para pedir uma espécie de uma audiência, mostram um caso lá do porquê eles precisam da ajuda dos deuses, e se o deus decidir ajudar essa pessoa, ele vai conceder o desejo dessa pessoa e ele vai morrer, e depois vai aparecer outro deus. É interessante a forma como é montada, tem toda uma questão política legal, tem uma questão dessas duas irmãs, que uma ela vai ir casar com esse rei deus e no final das contas é mandada uma outra das irmãs, então tem essa dinâmica. Eu gostei do livro, eu acho que ele é legal, é um pouco comprido demais na minha opinião porque ele se propõe, porque eu acredito que ele poderia desenvolver um pouco melhor toda a parte de magia que é desenvolvida no livro. Mas tudo bem, eu me diverti lendo esse livro, acho que foi muito bom, ainda assim, não posso reclamar. Eu acho que ele é bastante bonito, ele tem sempre essas letras maiores, assim, ilustradas no início de cada capítulo. E é um livro legal. Eu sei que esse livro inicialmente é um livro único, mas o autor aparentemente vai desenvolver no futuro uma continuação e eu não sei como é que isso vai se dar. E eu tenho uma crítica que para mim, esse livro ele tem um final um pouco corrido. Por mais que ele seja um livro muito bom e muito comprido, o final é bem corrido porque muita coisa acontece nas últimas 100 páginas e eu não acho que o autor deveria tirar as outras páginas. Ele é um livro comprido, sim, mas eu não acho que tirar de um pedaço para poder aumentar o final seria melhor. Talvez ele deveria ter aumentado mais 100 páginas, em vez do livro terminar com 600 e poucas para 700, deveria ter terminado com umas 800 páginas ou algo do tipo, porque daí teria mais tempo de desenvolver esse final. Mas eu ainda assim acho que é uma boa leitura, acho que vale a pena. Gosto da capa, acho que é melhor do que a capa americana, porque a capa americana eu acho bem feia, mas também não acho que a capa é tudo isso. E o que me incomoda um pouco nesse livro, além do final corrido, é porque a personagem principal tem 16 anos. Então esse negócio de personagens com 16 anos já não me compra tanto. Eu acho que o personagem principal pode ter uns 25, 30, já que tá indo casar, pode ser um pouco mais velho, não precisa ser tão jovem, acho que seria mais interessante. Mas a questão dos poderes é legal, a questão política desenvolvida nessa corte de deuses é bem interessante, e toda a situação com a cidade. Gosto dos contrapontos que vai juntando a história de uma irmã de um lado e a outra do outro, tentando salvar ela, então é bem legal isso, e acho que vale a pena sim.
Eu vou mostrar pra vocês dois livros. O que acontece? Eu comprei o livro 3 de Mistborn, dessa série que atualmente está sendo publicada pela Trama no Brasil e que já foi publicada há muitos anos atrás pela editora Leia. Eu lembro de ver esses livros, inclusive, na livraria e nunca tive vontade de ler porque sempre achei os livros muito feios. Então, sei lá, eu achava aquela capa muito desinteressante. Olhava aquela capa e achava que ia ser um livro meio bobão. E no final das contas deveria ter comprado porque já teria lido essa série há muitos anos. Eu tenho os livros de Mistborn em inglês porque em português não tinha, eu acabei ganhando esse aqui muitos anos atrás de uma amiga minha. Esse eu já li, que é o primeiro livro. Só que o que acontece? Eu comprei esse tempo atrás uma promoção e ele custou uns R$40, a edição em inglês. Então foi muito bom preço e as edições em português estão custando uns 130 cada uma e o box acho que custa 400, eu acho que é bem caro. Então eu acabei comprando em inglês também, por mais que eu prefira ler fantasia em português, eu acabei optando por comprar em inglês por causa do preço. Porque esse aqui tava R$40 ou tipo 42, então ficou muito bom preço. Só que as minhas edições agora elas não juntam tipo nem em tamanho, nem em estilo de capa, mas não é um problema pra mim, tá tudo bem. Só que o que acontece? Eu comprei o 3, agora me falta o 2. Preciso dar um jeito de comprar o 2, vou ver se numa próxima promoção eu consigo encontrar com um preço interessante e comprar o 2, porque essa série é muito legal, é uma série que eu acho que vale bastante a pena, pelo menos o primeiro livro, que foi o que eu li, ele vai falar sobre essa sociedade que tem metais, tem um rei, um soberano que ele venceu e as pessoas elas moram nessa sociedade tipo, com muitas dificuldades e a gente vai acompanhar esse grupo de ladrões tentando entrar na corte, se juntar a ela e fazer com que o rei ele possa não só morrer, mas que todo esse conjunto de pessoas que trabalham com ele e que ajudam a governar dessa forma possam cair também. Eu gostei muito na época que eu li, eu não sei se para continuar talvez eu teria que reler o primeiro livro para poder lembrar bem, ou se eu assistiria talvez um vídeo de alguém que fez uma resenha, mas eu gostei bastante da série e estou animado para continuar, só que agora eu tenho que comprar o segundo livro porque eu tenho o primeiro e o terceiro, mas eu comprei mesmo agora foi só o terceiro, o primeiro eu já tenho há mais tempo. Por fim, eu tenho o Caminho dos Reis, que eu já comentei uma vez ou outra. Eu achava que talvez eu conseguiria ler esse ano, agora eu já não tenho tanta certeza. E a vez que eu falei que eu talvez lesse esse ano, fazem, sei lá, umas 4 ou 5 semanas. É O Caminho dos Reis, o primeiro livro da série Os Relatos da Guerra das Tempestades. É uma série imensa, no Brasil tem 3 livros publicados, esse ano vai ser o 4º. Lá fora já saiu o 5º e acho que o autor vai dar uma pausa entre o 5º livro e o 6º, porque a série vão ter 10 livros. Até o momento eu só tenho um e não planejo comprar o outro ou até conseguir ler o primeiro livro, porque vai que eu leio e eu não gosto. Eu sei que é improvável, porque essa série é muito famosa, todo mundo que lê fala muito bem dela, fala que vale muito a pena, principalmente o primeiro livro eu nunca ouvi ninguém falando mal. Então eu acho que vai ser uma série que eu vou querer comprar o segundo e depois o terceiro, mas no momento eu acho que é melhor ter só o primeiro na estante e depois, quando encontrar numa boa promoção e já tiver lido o primeiro, continuar. O que fala aqui atrás, eu já dei uma lida, mas eu não acho que vale muito a pena ler para vocês, porque é bastante confuso. O que eu sei desse livro é que algumas pessoas falam que são 1.200 páginas de um grande prólogo, e eu espero que seja um prólogo muito interessante, porque sendo um prólogo, se for 1.200 páginas de algo que eu não considero interessante, vai ser um pouco chato e um pouco repetitivo, mas eu espero ter uma boa experiência. Minha experiência com o Brandon Sanderson, inclusive, já não é tão curta assim. Eu li o primeiro livro dele, daquela série de super-heróis, eu li Elantris, eu li Mistborn, o livro 1, e eu li também Warbreaker. Além disso, eu já comecei alguma outra coisa dele que eu não dei continuidade, que eu já não lembro o que é. E eu comecei a ouvir o audiobook de Tress, a Garota do Mar Esmeralda, que está disponível no Audible, a versão em inglês. Só que daí eu vi que eu vou ter que prestar um pouco mais de atenção do que eu estava prestando para poder entender a história, e daí eu dei uma pausa. Mas quem sabe uma hora dessas eu volto. Mas é um autor que eu sei que funciona para mim, até o momento tem funcionado. Não são meus livros favoritos de todos os tempos, até o momento. Mistborn é o meu favorito desses todos, mas são livros que eu gostei de todos eles, eu não tenho, assim, grandes reclamações. Eu acho que poderiam ser melhores em ver uma coisa ou outra, poderiam ter alguma coisa diferente em relação à idade dos personagens, mas eu sei que em fantasia acaba sendo muito comum isso, de protagonistas serem muito jovens, então também não posso reclamar muito. Eu acredito que no Caminho dos Reis o protagonista deve ser um pouco mais velho, deve ter uns 25 para 30 anos. Pelo menos eu quero acreditar. E eu acho que a gente vai tendo um pouco essa ideia de que quer que os protagonistas pareçam mais velhos quando a gente vai tendo um pouco mais de idade, que se torna boba essa ideia de que a pessoa que vai salvar o mundo vai ter 15 ou 16 anos. A pessoa precisa ter um pouco mais de idade, porque senão vai ser um pouco difícil, e esses livros de fantasia, no geral, acabam tendo essa premissa de um jovem, muito jovem, que vai acabar salvando o mundo, mas faz parte da fórmula, às vezes funciona, às vezes não. Tem livros que eu acho que funciona muito mal essa ideia, e tem vezes que o protagonista tem 15, 16 anos, eu gosto muito, como é o caso da protagonista do Mistborn, que é a Vin, então acho que nesse caso aqui funciona bem.
Eu acho que é isso, gente. Essa foi a listagem dos livros que eu comprei até agora esse ano. Muitos deles eu acabei lendo até agora. Pelo que eu vi, eu já li pelo menos O Ano do Pensamento Mágico, Em Outra Vida Talvez. Eu estou lendo Do Que Eu Falo Quando Falo de Corrida. Já li Warbreaker e também já li o livro novo dos Jogos Vorazes, que é Amanhecer na Colheita. Então, de 5 para 6 livros dessa listagem de 14, acho que estou indo bem. Até o final do ano, acredito que eu consigo ler uns 8 ou 9 dessa listagem inteira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. Deixem sua curtida, seu comentário, que isso ajuda bastante. E também, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam. O canal recentemente chegou na marca dos 1000 inscritos e agora, mais pra frente, em agosto, eu quero fazer algum vídeo mais comemorativo do canal. Mas muito obrigado por isso, gente, e até o vídeo da semana que vem.